Tu se considera um programador, um engenheiro de software? O que significa isso, cara? O que significa, tipo assim, eu sou programador. Eu sou programador. Tem alguma outra área que a galera tem mais esse negócio de identidade? Eu tomo café, eu gosto de programar numa sala escura, monitor... tema claro? Pô, Lucas, você tá lendo esse artigo aí com fundo branco, cara? Como assim? Eu sou programador. Eu não gosto disso. Eu gosto tudo escuro. Tu é programador, tu programa de frente pro sol? Programador sol na cara? É isso que tu é? Tu se chama de programador. Tu odeia instalar impressora. É isso. A crise de identidade da engenharia de software. Annie Vella, o que tu tem pra nos falar? Pera aí que a Chloe quer entrar aqui. Tá agoniada, gordinho? A Chloe. Ela fica escutando minha voz, ali com a porta fechada, ela fica ansiosa. Muitos de nós nos tornamos engenheiros de software porque encontramos nossa identidade em construir coisas, não em gerenciar coisas, não em supervisionar coisas, construindo coisas com nossas próprias mãos, nossas próprias mentes, nosso próprio código. É isso, cara, é fechar o olho, meu, digitar e criar. É um processo muito criativo ser programador também. Mas essa identidade está sendo desafiada. Quem é que tá colocando esse risco? A IA? Putz, não vem me falar que é IA isso aqui, meu. Vocês não me falaram que esse... É de novo, Chloe. IA. O que tu acha de IA? Estão falando de novo aqui no canal sobre IA. Fala pro pessoal. Qual que é o problema? Fala pessoal. Qual que é o problema de IA? Tu não gosta? Deixa eu terminar de gravar. Hein? Deixa eu terminar de gravar. A ironia é profunda. Durante anos, dissemos que a engenharia de software transcende a mera codificação. Requisitos de design, testes, operações, tudo isso supostamente fazia parte do nosso ofício. No entanto, a indústria nos empurrou na direção oposta. Entregamos essa responsabilidade para especialistas como Product Owners, arquitetos, engenheiros de qualidade, engenheiros de plataforma. Na verdade, a gente começou entregando isso, né, para o analista de sistemas, o analista de negócios, depois tinha o Project Manager, o gerente de projetos, e mais recentemente, sim, a gente começou a introduzir todas essas responsabilidades para outros stakeholders, né? Mas o dev sempre foi a respeito de entregar task, cara. E enquanto a gente redobramos nossa expertise em codificação, né? Nós nos tornamos mestres do nosso código, orgulhosos portadores de uma magia moderna. Uma dos piores defeitos de um dev é o dev que tem apego ao seu código. Trata o código como se fosse... O código não é teu filho, cara. Começa por aí, tá? O código é do projeto, é de todos. Não tem propriedade, não tem código privado, não. Tem isso. E agora, quando aperfeiçoamos essa arte, a IA ameaça tirá-la de nós. A crise de identidade. Cara, tu pode continuar... Posso te falar uma coisa? Tu gosta tanto de codar? Tu pode continuar codando sem IA, cara. Quer abrir o teu Nelvin e codar? Faça isso. Faça isso. Tu não é obrigado. Ninguém tá te obrigando. A alegria que estamos prestes a perder. Sejamos honestos sobre o que está em jogo aqui. Muitos de nós não apenas escrevemos código, nós amamos escrever código. Eu gosto, cara, de escrever código, tá? Se tu não gosta de escrever código, eu tenho pena de ti. Eu tenho pena de ti, cara, porque deve ser muito chato o teu dia a dia. Imagina tu passar 8 horas por dia numa empresa como programador e tu não gosta de escrever código. Não tem nada pra te dizer. Nossa identidade está prestes em cada solução elegante que criamos. Porque assim, ó, o que eu mais gosto de escrever o código... Código, cara, não é o código, entendeu? É o fato de tu ir construindo uma solução. E aí no final tu vê funcionar. É esse o prazer, entendeu? A IA é legal, mas tipo, tu bota o prompt ali, ela te dá a solução e mesmo que a solução seja a que tu esperava, não é a mesma satisfação de tu mesmo escrever. Vocês entendem o que eu tô falando? Então, óbvio que não se trata simplesmente da escrever uma sintaxe, escrever Python, JavaScript. Não é disso que se trata. É do processo, cara. O processo criativo de resolver pequenos problemas para chegar numa solução. E quando chega na solução, depois que tu perdeu todos os teus cabelos, tu fica feliz. Em cada teste que passamos, em cada problema que resolvemos, com pura lógica e criatividade. Não é apenas trabalho, não é apenas uma arte, é quem somos. Pense naqueles momentos de profunda satisfação, quando você finalmente entrega aquele bug indescritível que assombra a produção.
quando descobre como otimizar aquele algoritmo lento e vê os tempos de resposta caírem de segundos para milissegundos, quando transforma um labirinto de código legado em algo limpo e sustentável. Essas não são apenas conquistas, são expressões de que quem somos como engenheiros. São os momentos que nos lembram por que escolhemos esse caminho. Agora, imagine a IA assumindo esses momentos de trabalho artesanal. Os criadores dessas ferramentas pintam um cenário otimista. Dizem que dedicaremos mais tempo à definição de intenções, à arquitetura de alto nível e ao pensamento sistêmico. Mas ouça atentamente o que eles realmente dizem. Nos tornaremos supervisores em vez de criadores, gerentes em vez de construtores. Então, a gente passou por um processo onde o pico da tua carreira era subir para um cargo de arquitetura, talvez virar um analista e tu desenhar diagramas. Cara, isso eu tô falando de 15 anos atrás. Mas eu peguei essa época, onde a gente tinha que aprender como deve a ler um diagrama de classes, a ler um DFD, a entender um ER, porque era isso que a gente recebia do nosso analista de sistemas, tá? Então tu tinha essa pessoa que desenhava os diagramas e aí tu implementava aquele diagrama. A realidade sempre foi que na hora que tu começava a programar, as coisas mudavam. Não era bem assim. Então tu descobre requisitos codando. E a gente foi movendo com a metodologia ágil também, saindo da cascata, para esse cenário, onde muitas coisas eram descobertas ao longo do caminho, ao longo do código. Então quanto mais rápido tu iterar no teu código, mais rápido tu consegue colocar também o teu cliente no processo e descobrir o que deve ser criado. E isso pode sim estar prestes a mudar. E por isso eu fico triste. O cara falou aqui, o Thomas, CEO do GitHub. GitHub Copilot is the first use case where AI has joined a sector of the workforce at scale. Cara, quem é que usa o GitHub Copilot em 2025? Já era, meu. GitHub ficou para trás, Microsoft ficou para trás. Não vou nem ler isso aqui. Os engenheiros de software estão evoluindo para pensadores de sistemas e arquitetos de alto nível. Então não é evoluindo, né? Eles estão regredindo, a gente está voltando no tempo. A gente não está avançando no tempo. Essa mudança levanta questões importantes sobre a nossa identidade como construtores. A supervisão é o que nos move? É o que nos faz pular da cama de manhã, ansiosos para resolver o próximo quebra-cabeça? A mudança de identidade, ela já está aqui. Esse não é o futuro teórico que estamos debatendo, é a realidade que vivemos agora. Quando o Google revelou recentemente que a IA gera mais de 1/4 de seu novo código, foi apenas o começo. O CEO da Y Combinator revela que, para cerca de 1/4 de suas startups, 95% do código agora é escrito por IA. Sim, porque 100% das startups da Y Combinator estão vendendo solução de IA. É óbvio que eles vão te falar que 95% do código das empresas é escrito em IA, mas todas elas ainda estão contratando o dev, incluindo a OpenAI. Então, me diz, quem é que tá falando a verdade aqui? Marcando uma mudança verdadeiramente significativa. Ou é tudo PR, cara? Tudo PR. Minha própria pesquisa de mestrado revelou o quadro semelhante. Quantas pessoas tu entrevistou? 100 pessoas? Quantas tu entrevistou? Não sei. Essas pesquisas aí, cara, eu quero... Se a tua pesquisa tiver menos de 100 mil desenvolvedores, não presta. Quando questionados sobre como desenvolver habilidades de engenharia rápidas, engenheiros de software enfatizam o aprimoramento das habilidades de comunicação. Fazer com que a IA faça o que você quer significa ser capaz de articular bem as coisas. Ou ter sorte, meu. É basicamente ter sorte pro autocomplete funcionar como tu quer. Fornecendo a quantidade certa de contexto e uma descrição clara da tarefa. Quanto melhor você se comunicar com a IA da geração de geradores, né? Generation IA, Gen AI, maior a probabilidade de o resultado corresponder às suas expectativas. Yada, a gente já sabe disso aqui. Essa última parte nos faz refletir. Qual? Do outro lado, deixamos a IA preencher as lacunas vibrando com suas sugestões. Concentramos-nos no que, não no como. Entregue-se totalmente às vibrações. Vibe coding. Abrace exponenciais e esqueça que o código sequer exista. Que coisa mais burra de se falar, né? Que coisa mais burra de se falar, porque no final tudo é código. E esse código vai lá no final tudo é computadores, os computadores vão ler o teu código, então o código existe, cara. Tá? Não é porque a IA escreveu que o código não existe. Pode ter certeza que tu que vai dar manutenção nesse código. E a Chloe tá mexendo na minha câmera aqui. Então essa última parte nos faz refletir. Ainda somos engenheiros se esquecermos completamente do código? Não é. Em uma recente sessão de pareamento,
Os líderes de pensamento e engenharia, eles demonstraram como isso funciona na prática. Usando um assistente de codificação de IA, eles portaram um script Ruby legado de 3.000 linhas de Kotlin, de Ruby para Kotlin. Eles portaram um script Ruby legado de 3.500 linhas para Kotlin. Uma tarefa que normalmente levaria uma semana em apenas 1 hora. A IA não apenas traduziu o código, ela o aprimorou. Se for o Claude Sonnet, ela deletou metade, criou 3 novas funcionalidades, sendo que tu pediu só para ela migrar de Ruby para Kotlin. Cara, transcrever uma linguagem para outra não exige pensar, tá? Então, esse teste, essa sessão aqui, não importa nada para essa identidade do criador, do dev que gosta de criar. Se a tua tarefa é migrar de Ruby para Kotlin, cara, parabéns que a IA sabe fazer. Eu não quero fazer essa tarefa, tá louco? Adicionando a arquitetura modular e os testes unitários que eles desejavam há anos, mas não conseguiam justificar tempo. Nenhum dev gosta de escrever código. Vamos falar a verdade. Nenhum dev nunca gosta de escrever código. Que TDD, cara? Tu fala TDD na minha cara mais uma vez, te dou um tapa, meu. Tem esse negócio de TDD. Não tem esse negócio de TDD. TDD, mané. Tá louco? Ninguém faz TDD, ninguém gosta de TDD. Nenhum dev gosta de escrever teste, vocês ficam mentindo aí nas entrevistas. Aí eu sempre começo escrevendo teste. Que tu começa escrevendo teste, cara? Não mete essa. Até o Patrick, o padrinho do DevOps, vê essa transformação remodelando nossa identidade. Em sua análise recente dos padrões de desenvolvimento nativo de IA, ele descreve 4 mudanças fundamentais. Então tá aqui o desenvolvedor, tem o produto, operação, data e QA architects. Então, esses padrões revelam uma mudança profunda. Estamos passando de produtores para gestores de sistemas de IA, da implementação detalhada para expressão de intenções, da entrega para a descoberta por meio da experimentação rápida e da criação de conteúdo para a curadoria de conhecimento. Nosso papel está evoluindo para combinar criação com orquestração, construção com supervisão. No geral, acho que é justo dizer que a natureza da nossa identidade profissional está mudando em sua essência. O artesanato que moldou nossa identidade. E aqui ela fala, primeiro é preciso executar com perfeição. O computador também se assemelha à magia das lendas nesse aspecto. Se um caractere, uma pausa do encantamento não estiver rigorosamente na forma correta, a magia não funciona. Os outros 99% da população acham que somos mágicos em entender código. E, de fato, pode levar anos de prática deliberada para dominá-lo. Aqueles que dominam mais de uma linguagem de programação têm o privilégio de serem chamados de poliglotas. Será, cara? Eu não sei. Eu acho que, a linguagem de programação, ela nunca foi o principal, tá ligado? O nível de abstração é o principal. O teu trabalho como programador, o quão bom tu é programador, é o quão rápido tu consegue entender abstrações. No fim, tudo se trata de abstrações. Seja tu em Rust fazendo borrow e tentando entender como é que tu emprestou aquilo, sendo tu conseguindo no Java criar as tuas factories, tuas interfaces, teus contratos em Kotlin, em Swift. Cara, tanto faz, tá? Tuas promises no JavaScript, entender as abstrações de como que o ban tá rodando, como é que tudo aquilo se encaixa, ou tu colocando em produção e entendendo que, o request foi para Cloudflare, a Cloudflare fez o reverse proxy pro teu VPS, a tua VPS que tá rodando em Nginx, ele capturou numa porta que sabe exatamente qual serviço que tá rodando no teu PM2. Então, tu conseguir ter tudo isso na tua cabeça quando tu tá investigando um problema. E tu conseguir traduzir isso pra dados. E esses dados fazerem sentido. E quando um dado tá errado, a.k.a. bug, tu conseguir reverter, subir todas as instâncias de abstrações pra tua cabeça e resolver o problema. É basicamente isso, tá? A linguagem de programação nunca foi o principal. Muitos de nós nos orgulhamos de escrever código limpo e elegante. Discutimos apaixonadamente sobre diferentes estilos e melhores práticas, muitas vezes levando tudo isso muito a sério. Uau, e esse artigo vai, cara. Eu vou dar uma adiantada aqui. Caminho a seguir. Talvez a resposta não seja em resistir a essa transformação, mas em compreendê-la através das lentes da história. Profundo, hein? Se traçarmos esse paralelo com a nossa era de IA, um caminho semelhante emerge. O cerne da engenharia de software. Resolver problemas e criar valor. Permanece inalterado. Qual que é o dilema do engenheiro? Então, onde isso nos deixa? Estamos todos destinados a nos tornar supervisores de agentes de IA em vez de escritores de código? Esse é um futuro a ser resistido ou abraçado. Fica aí o questionamento para vocês. Resistir ou abraçar? O fato é que vocês falam assim, você tá falando muito de IA aqui no canal. Cara, IA é o que todo mundo tá falando porque é IA o que tá acontecendo de mais novo na nossa área. Eu sei que tu fica, indignado. Nossa, estamos falando de IA de novo. Nossa, lançaram um novo modelo, ele é capaz de fazer isso, de fazer aquilo, esse agente faz não sei o que lá. Cara, isso é o que tem de mais
marcante na nossa área, cara, desde os últimos 20 anos, tá ligado? Eu acho que desde da web, depois teve, web, redes sociais, o usuário ser dono do seu conteúdo e criar conteúdo na internet, novos protocolos surgindo, aí a gente teve blockchain, beleza, teve metaverso, mas nada impactou o core de toda a nossa área como a IA nos últimos 20 anos. IA generativa. A IA sempre existiu, mas o que eu tô falando, primeiro, IA é uma coisa tão genérica de se falar, mas meio que não tem mais nada tão importante do que entender do que IA nesse momento. Eu li um tweet também recentemente que eu acho bom passar pra vocês, que é o seguinte, cara, e já encerrei esse artigo aqui, ele é muito longo, me desculpa, Lani, o teu artigo é bom, cara, mas, por que tu criou um artigo tão longo, tão longo? Vou pedir pra IA resumir pra mim, mas enfim. O tweet falava sobre como a gente não deve dar bola pro que tá acontecendo de IA. Ligado? Tu não deve ficar se preocupando porque pra ti, na real, nada vai mudar. Tipo, tu tem que continuar aprendendo. E com isso eu concordo, tá ligado? Tu tem que continuar aprendendo as coisas que tu tá aprendendo sem se preocupar se a IA vai fazer aquilo melhor. Porque o processo de aprendizado é importante. E quando tu usa IA pra fazer tudo, tu deixa de aprender, tá? Tu pode aprender com a IA, mas não se teu intuito for simplesmente o resultado final, como o artigo questiona aqui. Enfim, a IA tá mudando nossa indústria, e tu mudando ou não. Também tem essa realidade. O que tu vai fazer? Tu vai se manter firme ou tu vai se mover junto a ele? Esse foi o questionamento final aqui do artigo dela. E fica aí pra ti também esse questionamento. Beleza? Uma boa sexta-feira pra todo mundo.